Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, esse negocinho aqui não é um tripé da vida maravilhoso, mas está sempre balançando assim. Não é? Então, gente, como é que vocês estão? Hoje é dia o quê? 10. Olha eu batendo na mesa. 10. Então, 10 de setembro. Peraí, então, 10 de setembro? Então amanhã, 11 de setembro, o famoso 11 de setembro. É dia que caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Você se lembra onde você estava? Essa é a pergunta a gente faz todo ano, né? E o 11 de setembro foi interessante, porque eu lembro. Eu tava. É uma das poucas coisas assim que eu lembro com exatidão, né? A gente tinha uma. Eu trabalhava primeiramente, né, numa imobiliária. Lá tinha uma advogada chamada Fátima e eu trabalhava para ela como secretária de confiança, né? Secretária geral, levar coisas para rua, fazer o trabalho de office boy, essas coisas assim, né? No meu caso era office girl. E nesse dia a gente tinha lá no escritório aquelas televisões pequitinhas de, não sei se pode dizer de acampamento, preto e branco, compridinhas, que tinha rádio, um montão de coisas, tinha uma telinha pequenininha. E a gente via ali. Aí nesse dia eu tinha chegado também cedo para fazer umas coisas, era dia de levar uns pagamentos para o centro do Rio, documentos. E então eu cheguei cedo. Quando a nossa colega lá, a Valéria, olhou e falou assim: Nossa, que isso? Tá acontecendo alguma coisa? É filme? Estão gravando alguma coisa? E aí eu também fui olhar. Aí eu fiquei ali enquanto ela buscava os documentos para arrumar. Eu olhei: Nossa, é um ataque terrorista. Aí, não, o quê? Aí a gente ficou olhando e foi absorvendo aquilo tudo, o impacto, as coisas acontecendo. Aí eu saí pra rua e todo mundo falando, e eu fazendo o meu trabalho e tudo acontecendo. E depois a gente foi ter o choque, né? Do que estava realmente acontecendo, né? Um fato histórico, mas que iniciou muita coisa, em busca de Osama Bin Laden, várias outras coisas. O mundo ficou assustado. 11 de setembro de 2001 também foi importante porque naquela tarde, daquele dia, o gerente, vocês têm uma ideia, eu até marquei o nome dele, que era Frederico. Ele foi lá pra. Naquela época, né, tinha que. Eu acho que ainda é assim hoje, né? Que muita gente ainda fala disso, ele tinha que cumprir meta. E ele tinha que nesse dia abrir um número X de conta corrente, seria a minha primeira conta corrente no Unibanco. E ele, naquele jeitinho brasileiro, abriu exclusiva, aquelas contas que tinha exclusiva, com caixa separada e tudo, abriu para praticamente todo mundo ali, tudo colega. E ela foi a minha primeira conta corrente no meu nome. É, nossa, uma conta exclusiva, eu me achava toda. Chegava até hoje eu chegava, lembro, né, de chegar no banco e não tinha, não tinha nem um centavo direito na conta. Eu recebia, já gastava, como todo bom brasileiro, mas quando eu chegava ali que eu tinha que depositar alguma coisa, né, da minha mãe, transferir para ela, né, qualquer coisa desse tipo, eu ia lá, né, eu usava o pretexto que eu não ia, né, e o pessoal me atendia rapidinho: Ó, chegou alguém aqui para conta exclusiva. Eu me lembro que a minha mãe trabalhava nessa época, ela é manicure de profissão, e a dona do salão, o filho dela, é muito inteligente, esforçadíssimo, nossa, um rapaz maravilhoso. E ele estudou, ralou pra caramba. Aí quando ele conseguiu ter essa conta, ele foi muito tempo, sabe? Que era, nossa, fez comemoração e tudo. E aí quando eu chego lá: Mãe, aqui ó, tá aqui meu cartão de credibilidade. Meu filho ralou pra caramba, como é que. Essa menina tem um pistolão. Não foi. Momento, ao lugar certo, na hora certa. Muitas coisas para mim aconteceram assim. Vocês sabiam que eu cheguei, quando eu era bem pequenininha, bem pirralhinha, assim com 13, 14, quer dizer, nem poderia, né, pela idade. Eu fui acho que era loja
não sei se era garçom ou era começo da Casa Bahia, aqui na região onde eu morava em São João, né? Nem era aqui. Eu morava aqui, era minha tia só, tava no começo da vida dela com o filho dela aqui, Saquarema. Aí eu fui lá, querendo comprar um videogame que, nossa, você comprar um videogame é igual o PlayStation hoje. E eu fui lá, tinha um Super Nintendo, né? Aí era caro e tudo na época. Eu não tinha levado documento. O cara deixou fazer o crediário e falou, depois você me traz seus documentos, trago. Aí eu fui embora toda feliz da vida. Aconteceu isso, gente. Eu acho que tinha 14 anos. Cheguei no salão onde minha mãe estava trabalhando com as minhas duas tias, né? Que aí já era o salão da minha tia. E aí eu fui explicar, ninguém queria acreditar na minha história, óbvio, ninguém queria, mas eu tava falando, mãe, eu preciso levar um documento que eu não levei. Aí eu apanhei meu documento, tudo direitinho, voltei lá e mostrei, ele falou assim, nossa, tá em falta isso, hein? Nossa, mas sabia que você era uma pessoa legal e nem poderia pela sua idade, eu, 14 anos. É, foi. As coisas que a gente faz, né? É que a gente conta história, mas o 11 de setembro aconteceu isso. Eu abri minha conta, eu tenho ela até hoje, porque o Unibanco e o Itaú virou o Itaú Unibanco SA, né? Que o Itaú, se não me engano, eu não sei se foi ele que comprou o Unibanco, mas eu acho que foi, né? Então os dois se associou ali e essa conta existe até hoje, né? Inclusive estou esperando agora que ela vai renovar de novo. Então, toda vez que ela faz aniversário... Nossa, peraí, 2001? Ela tá fazendo o quê? 11 anos? Não, 21 anos? Gente, perdi as contas. É 21 anos? Nossa, mãe do céu, tem isso tudo de conta de... Bom, enfim, tá vendo? Eu não... Mas também é importante por outras coisas. Eu comprei quando as Torres Gêmeas estavam fazendo 5 anos, né? 5 de aniversário. Eu comprei a minha caixa da saga inteira de Star Wars, né? E nessa mesma ocasião eu achei o DVD do Final Fantasy Adventing of the Children, que é o 7, né? Com Cloud, Sephiroth. E depois, num outro 11 de setembro, também, acho que estava fazendo uns 7 anos, comprei o DVD. Então, quer dizer, eu acho que é bem recorrente, né? E por cargas d'água, o 8 de setembro também agora vai ficar bem marcado, tanto pela morte da Rainha Elizabeth II, como também faz 2 anos e alguns meses que minha tia Lu, ela faleceu. Então, é muita história para contar, gente. 46 aninhos aqui é muita história para contar, né? Como é que pode a gente juntar tanta coisa, não é verdade? E o que eu queria dizer também tinha a ver com a nossa rainha, quer dizer, nossa, sim, no sentido figurado, porque ela não é rainha nem minha, nem sua, nem do país, não tem nada a ver com... Não é minha tia, não é a sua, não é sua, quer dizer, quem dera. Mas, enfim, mas a gente sente pela figura, pela o peso da figura que ela tinha, e a gente entende ela teve que assumir aquilo ali depois que ela não fazia assim parte da linha sucessória, né? Foi por causa de George I que acabou abdicando porque queria casar com uma atriz. Então George II, o pai dela, teve que virar de repente o rei. E depois ela viaja a um país, né, africano, eu não me lembro o nome exatamente, mas também não vou cometer essa gafa, não vou falar não. Mas quando ela foi princesa e volta rainha porque o pai faleceu. Então ela com 25 anos, né, 26 praticamente quase ali, ela se torna rainha, né? E agora com 96 anos ela nos deixa, né? E não sei porquê, é uma falta incrível.
E essa mulher, que aparentemente ela era baixinha, né? Um sorriso, mas uma força de personalidade enorme, muito maior, mais alto que ela. E o peso da coroa muito também maior do que ela. Ela também era mãe, era mulher, né? Porque primeiro a gente nasce, a gente é mulher, depois a gente se torna mãe. No entanto, essa capacidade, esse instinto que a gente diz maternal, muitas vezes não é apenas da mulher que pare a cria, né? É também do instinto, que o instinto está em todas, mesmo que você não tenha, você é mãe, né? Eu, por exemplo, não sou mãe de filhos, mas é assim, toda mulher não precisa ser mãe na realidade para se sentir mãe, né? E é aquela história que todo mundo sabe, né? Tem muita mulher que larga os filhos por aí, ela teve o filho, mas não sabe ser mãe, ela é só apenas mulher, né? E nem toda mulher sabe. São coisas, são detalhes do ser humano. O ser humano é muito complexo. No mundo animal, a raça humana é bem diferenciada em certos termos, porque as outras espécies são muito melhores definidas, né? E, por um certo lado, também não tem escapatória, por assim dizer, né? É um ciclo obrigatório e os animais precisam concluir esse ciclo, né? Então, em tese, todos os animais possuem o seu ciclo, o seu período de procriação, o seu período de acasalamento, todos, inclusive nós, raça, né, seres humanos, a espécie humana. Mas a diferença é que nós pensamos, nós racionalizamos e temos uma compreensão diferente das outras espécies do que queremos e do que não queremos. E é justamente o conflito que existe entre isso e aquilo, que a única coisa que se mantém sagrada entre todas elas é o instinto, é o conceito de mulher, mãe, tão desrespeitado hoje em dia pelo feminicídio, tão desrespeitado por algumas, não todas, por algumas mulheres que às vezes não dão valor, entendeu? E cá entre nós, independente de se você ser uma mãe de sangue mesmo, biológica, ou ser mãe de coração, porque independente disso, mãe é quem cria, mãe é quem cuida, independente de parir ou não, criança nenhuma merece sofrer nessa vida, gente. Nenhuma, tenho sempre a ideia disso. Então, elas não merecem sofrer nem violência, nem maus tratos, de coisa nenhuma. Eu não tenho filhos, a minha decisão foi de nunca ter filhos e nunca tive filhos, mas eu já tive filhinhos de 4 patas, eu já tive filhinhos periquitos, coelho, hamster, entendeu? E eu sofri muito quando perdi eles. Ah, você quer comparar crianças com animais? Gente, o amor é um só. Para isso, quando você tem um bichinho, você fala o quê? Vem cá, coisinha linda, mamãe. Não, mamãe, a gente é mãe, independente de ter ou não. E crianças são assim. Até depois que fica velha, né, gente? Vamos falar a verdade, vocês que são mães, vamos falar a verdade, porque se eu sou mãe, nossa mãe, eu sou um poço de ciúme, não, vamos falar a verdade, a gente quer guardar o filho debaixo da asinha, entendeu? Porque eu tenho uma irmã especial, pra mim ela é minha filha, entenderam agora? Então, às vezes me dá uma certa revolta quando alguém fala assim, vou falar pra cá porque você não entende o que é isso. Como eu não entendo, eu criei uma irmã especial, você quer mais amor do que isso? Não existe, não é? Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque deixou de parir. Não, isso é um dom a mais, sabe? É aquele ingredientezinho, é a cereja do bolo, mas o conteúdo inteiro tá ali, entendeu? Então é isso, gente. E
Agora é seguirmos em frente, sem a rainha, mas com o rei Charles III. Mas ele teve e sempre terá, correndo nas veias, o sangue dessa grande mulher, não é? E o que seria dos homens sem nós? Então vamos nos enaltecer. Levante a cabeça. As coisas passam. É igualzinho político. Lembre-se, não vale a pena brigar por nenhum, mas nenhum deles. Sabe por quê? Políticos vêm e vão. Nós ficamos. Gostou desse vídeo? Compartilhe, se inscreva, deixe aquele like maravilhoso, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua presença, que é importante para todos nós aqui. E muito, muito, muito obrigada. Sempre beijão a todos os filhos, todas as mulheres desse mundo, todos os pimpolhos de 4 patas, todos. Gente, tô doida pra ter um gatinho, um cachorrinho. Então, tchau!